Você também já teve aquela dificuldade em fazer cores dentro das suas ilustrações? Opa, eu sou o Gudoki e no vídeo de hoje, galera, a gente vai conversar sobre cores. Como a gente faz para fazer boas cores e como que a gente faz para que elas funcionem dentro dos nossos desenhos. E antes da gente passar lá pro Photoshop, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal se você não quiser perder os próximos vídeos de arte como este daqui. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E para começar eu quero falar com vocês sobre paletas de cores. As paletas de cores, na hora que a gente for fazer os nossos desenhos, elas são muito importantes. Selecionar boas cores para nossa arte faz toda a diferença. As cores elas nos ajudam a dar um sentimento para nossa peça. Nessa arte, por exemplo, que vocês estão vendo, eu quis fazer uma personagem que ela fosse mais dos anos 2000, puxando bastante daquela estética Y2K, que é aquela estética meio futurista que a galera costumava se vestir e colocar nos clipes de música. Eu particularmente acho muito da hora essa estética e eu queria experimentar em uma personagem. Então eu trouxe nessa personagem que vocês estão vendo muitas coisas de referência dessa estética antiga. Porém, se eu trouxesse, por exemplo, cores que elas fossem mais escuras para as roupas, a gente não conseguiria comunicar esse estilo, porque ele seria algo bem diferente. Se eu pintasse a personagem, por exemplo, com tons um pouco mais preto, tons um pouco mais vermelho, por mais que as roupas fossem temáticas dessa época, ainda assim iria ficar com um gostinho de Y2K, mas não seria a mesma coisa, porque as cores elas são fundamentais para trazer um estilo. Então, se você tem um estilo em mente que você quer aplicar na sua arte, tenta observar como que as cores são aplicadas, porque muito do gosto de um estilo vem através de como que um artista ou algum fotógrafo comunica as cores nas artes deles, ou então através das roupas, dos cenários, tudo isso influencia para como que a gente vê um estilo. E isso tudo é resultado de uma boa paleta de cores, então é interessante da gente pensar nas cores não só como meras cores, sabe? Por exemplo, vou pintar o cabelo dessa personagem de amarelo, mas sim pensar também no que esse amarelo vai comunicar. Qual amarelo a gente quer utilizar para fazer essa arte? Porque tem vários tipos de amarelo. Tem amarelos que são um pouco mais puxados para o verde, tem amarelos que são um pouco mais puxados para o laranja. A gente pode saturar ou dessaturar nesse amarelo e tudo isso vai comunicar um estilo diferente para a gente. Então é muito interessante da gente pensar bastante paletas de cores, mas elas não são as únicas coisas importantes. E uma dessas outras cores que também é muito importante é a harmonia de cores. E o que seria harmonia de cores? Bom, existem algumas teorias que as pessoas utilizam para construir cores e uma delas, eu acho que inclusive a mais popular, são as das harmonias de cores. E essa teoria ela tenta explicar pra gente o porquê que as cores elas funcionam juntas com algumas outras cores. Isso inclusive é algo muito importante da gente saber. As cores elas só funcionam em contraste com uma outra cor. A gente só vai conseguir comunicar que uma cor é fria se a gente tiver uma outra cor que é quente. Então é muito importante da gente trazer esse contexto para as nossas cores. Quais cores que estão ali por perto. E essa teoria da harmonia de cores, ela nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. Ela nos diz, por exemplo, que existem cores que são opostas, que são as famosas cores complementares, que elas estão literalmente de pontos opostos dentro desse espectro de cor. E quando a gente tenta colocar essas cores juntas, por exemplo, o verde e o vermelho, a gente vai acabar tendo um contraste muito grande. Isso vai impactar muito os nossos olhos. E tem muita gente que utiliza dessa teoria para construir as cores dentro de uma ilustração. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode utilizar uma personagem que ela é toda vermelha em um fundo que é todo verde para trazer contraste para essa personagem ou então para o fundo, né? Aí vai depender do que o artista tá querendo comunicar dentro da peça. Mas esse daí é uma das estratégias mais clássicas assim dentro do ambiente da arte que as pessoas utilizam para chamar
a visualização para alguma área específica da arte, mas não é a única. Nessa peça, por exemplo, eu não utilizei muito de cores complementares, mas utilizei sim de cores análogas. As cores análogas, elas são um pouco diferentes das complementares. Não é sobre a gente pegar cores que são opostas para a gente criar um grande contraste, mas sim pegar cores que estão perto umas das outras para que a gente consiga dar aquela sensação de cores familiares, né? Por exemplo, nesse caso daí, um azul com um roxo, com um ciano, são muito legais da gente ter aqui, né? Porque são cores que elas estão bem próximas umas das outras, mas ainda assim elas são diferentes, né? O azul ele é diferente do roxo, apesar de ser pouco, ele é. E isso faz com que a gente tenha uma peça que seja harmônica, né? Todas as cores elas estão próximas umas das outras. Eu gosto bastante dessa estratégia por vários motivos. Isso faz com que eu, por exemplo, consiga me concentrar mais nos valores da peça, que é a escala de claro para escuro. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre tudo isso daqui que eu tô conversando com vocês, eu tô para lançar um curso em dezembro, dia 17. E eu tô deixando aqui na descrição um link para que você conheça um pouco mais desse curso. E se você preencher o formulário, você também vai conseguir um descontaço de 50% nas primeiras semanas. Mas voltando ao assunto, apesar da gente aprender bastante sobre harmonias de cores e de a gente entender o quão importante elas são, nada é mais importante do que a gente saber aplicar essas cores na prática. E como que a gente faz para aplicar tudo isso? Bom, a primeira parte é a gente realmente aprender, né? Da gente entender e absorver todo esse conteúdaço aqui. Mas quando a gente vai construir uma arte, às vezes não é tão simples assim, né? A gente até pode saber que as cores complementares elas existem, que as cores análogas elas existem, mas às vezes simplesmente dá um branco, é muito difícil da gente saber como que a gente coloca essas cores de fato ali na nossa arte. E para isso, eu acho que uma das coisas que é mais importante, sem sombra de dúvidas, na hora da gente trazer uma boa cor para nossa arte, é de a gente ter boas referências. Eu tô sempre dizendo sobre referências aqui no canal, e é porque eu realmente acho elas muito importantes. A gente ter boas referências nos ajuda a elevar a qualidade daquilo que a gente está desenhando a níveis estratosféricos. E eu tenho inclusive algumas pastas no meu Pinterest, é Godoki com 2Ds, eu vou tentar lembrar para colocar aqui na descrição, mas se eu esquecer me avisa aí nos comentários. E lá nessas pastas eu deixo tudo separado. E uma das coisas que eu gosto bastante de selecionar para trazer aqui quando se trata de cores é de eu pegar referências reais de cores. Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu tava trazendo uma personagem meio estilo Y2K, e antes de eu pintar ela, eu trouxe algumas referências, não só para me ajudar com as cores, mas também para me ajudar com o design. E inclusive tem um vídeo só falando sobre referências, se você quiser ver aqui, e elas nos ajudam bastante. Mas quais tipos de referência, por exemplo, eu costumo pegar para fazer as minhas ilustrações? Nesse caso daqui eu peguei algumas referências que são um pouco mais reais, porque o foco da arte era trazer uma personagem. Eu acabei ficando com vontade de fazer o fundo e colocar algumas cores legais depois, mas o foco principal era a personagem, então eu foquei bastante nisso, em exemplos de personagens para me ajudar ali. Mas outras coisas que ajudam a gente a trazer cores bacanas é da gente pesquisar bastante iluminações diferentes, porque por mais que a gente traga uma paleta bacana para as nossas personagens e esse tipo de coisa, a gente vai estar sempre tendo que lidar com iluminações na nossa arte. E as iluminações, pessoal, elas acabam transformando as nossas ilustrações em muitos casos. Se a gente, por exemplo, quiser trazer uma luz um pouco mais alaranjada do sol, por exemplo, a gente vai ter uma peça que ela é mais quente. E imagine só se eu trouxesse nessa arte daqui uma iluminação da luz do sol. A gente acabaria tendo uma arte com cores que são completamente diferentes. Então, em vários casos, eu pesquiso quais fontes de luz eu vou querer colocar nessa minha arte, porque elas podem mudar essa nossa paleta com um piscar de olhos, sabe? É realmente muito importante a presença dessa iluminação. Então eu tô sempre ali pesquisando algumas fotografias que tem uma fonte de luz parecida com a que eu quero usar. Eu vejo algumas estéticas que eu gosto de alguns artistas que eu curto para ver o quão escuro ou o quão saturado são as cores que essas pessoas utilizam, para que eu consiga absorver para mim.
E uma das coisas que eu acho mais interessante dentro da arte é que a gente realmente consegue absorver mesmo, né? Só da gente olhar, a gente meio que consegue passar parte desse conhecimento para nossa arte. Então não tenham medo de buscar referências, de olhar o que outros artistas fazem, porque isso eleva de fato a nossa arte. Mas agora chega da gente falar sobre cores e bora dar uma olhada pra gente ver como que ficou o resultado dessa nossa arte de hoje. E bom pessoal, essa foi a nossa personagem de Água Viva. Eu espero que você tenha gostado de como ficou essa personagem, do nosso papo com relação a cores. E se você gostou, não se esquece de me retribuir com o seu joinha e vai lá também me seguir nas outras redes sociais. Eu tô sempre postando as minhas coisas primeiro por lá. E eu também estou sempre conversando com vocês em primeira mão lá no nosso Discord, que também tá aí na descrição. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!